Ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã podermos estar aqui, Senhor, para juntos celebrarmos a Santa Ceia. Agora nós oramos, Senhor, em favor do pastor Leandro, que estará pregando a Tua palavra, dando a ele a Tua graça, sabedoria e inspiração através do Teu Espírito Santo. Permita que nesta manhã, Senhor, através dessa palavra, vidas possam ser curadas, Senhor, vidas possam ser restauradas e Teu nome, Senhor, glorificado, é a nossa oração. Amém. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Pode tomar o vosso assento. Queridos irmãos, na ceia passada, nós falamos aqui sobre as sutilezas do inimigo, ações que o inimigo das nossas almas, ele pratica, se infiltra no meio da igreja, para que nós venhamos aceitar mudanças que ocorreram no decorrer do tempo. E essas mudanças foram sorrateiras. Muitas vezes nós não observamos com atenção e acabamos aceitando estas coisas. Mas, estudando a palavra esse mês e pedindo a Deus que me desse uma palavra para esta ceia, porque a responsabilidade, ela continua sendo grande, pesada sobre os nossos ombros, e buscando a Deus pelo avivamento que nós tanto desejamos, e temos visto Deus iniciar esse avivamento no meio do seu povo. Inclusive ontem pela manhã, Deus se manifestou aqui na consagração. Ontem à noite na Barra do Quaraí foi uma bênção de Deus, e Deus colocou no meu coração para falar sobre 3 pontos que nós precisamos estar revestidos desta armadura para que possamos resistir esses 3 ataques pontuais que eu quero falar para a igreja. Nós temos visto no decorrer do tempo que algumas coisas nós vamos nos adaptando e aceitando, e as atitudes que precisam ser tomadas, elas não são da parte de Deus, mas é da nossa parte. Quando nós dermos um primeiro passo, o Senhor vai fazer a obra, mas isso há uma necessidade de nós entendermos que precisa de nós, seres humanos, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, fazermos a nossa parte. Então, se nós tivermos revestidos desta armadura de Deus, ele não terá êxito nos seus ataques. Mas quais são esses 3 ataques que o pastor Leandro quer falar? Existem muitos outros, mas esses 3 eu creio que no momento é o que nós precisamos ouvir, não só ouvir, mas tomar posição na nossa vida. Efésios capítulo 5,
e o versículo 6, ele traz uma palavra que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra, o primeiro ponto que eu quero falar aos irmãos é sobre o engano. Para nós termos um panorama, o engano é a mentira. O engano é a ilusão de que muitas vezes nós nos firmamos em palavras, em ações, em atitudes de pessoas que talvez não querem o nosso bem, ou estão sendo influenciadas pelo inimigo para que nós desistimos do caminho da salvação. A grande parte do engano tem origem nas palavras. É muito fácil nós vermos nos dias atuais relatos de pessoas que dizem: eu fui enganado por alguém, comprei um carro velho, achei que era bom. Eu fui enganado por outra pessoa e me causou um problema. Alguém se casa com uma pessoa achando que tem um caráter cristão, depois do casamento ele vê que foi enganado. As palavras, elas levam muitas vezes nós a aceitar o engano, principalmente se as palavras forem macias, quando elas têm um certo cuidado para convencimento. E nós vemos isso desde o princípio. A serpente falou para Eva e ela foi enganada. Eva usou das suas palavras, do seu convencimento para Adão, e Adão também foi enganado. Então esse é um dos ataques do inimigo que não é desse momento, mas ele sempre usou para enganar a humanidade. Então, por falta de discernimento, em muitas vezes, nós nos permitimos ser enganados por aquilo que ouvimos. Nós temos ouvido muitas coisas nesses últimos tempos e eu creio que o pastor Isaac usou na terça-feira aqui o exemplo, ou foi na Rádio Kairos. Continuamos necessitando ser como os bereanos. Os bereanos ouviam a palavra, mas iam para as Escrituras para saber se eram reais, se eram verdade aquilo que estava sendo falado. E o engano tem causado muitos problemas no meio da igreja. Nós somos muitas vezes forçados a aceitar um evangelho de facilidades, um evangelho que apresenta um Deus que somente ama, mas não cobra nada de ninguém, que não exige santidade, que não exige testemunho, que não exige compromisso, que não exige uma vida consagrada ao Senhor, mas só bênçãos, só facilidades, um Deus amoroso. Até a expressão o paizinho lá do céu é muito usado para isso, porque nós olhamos para Deus e caracterizamos esse Deus do jeito que nós queremos e deixamos de ver o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que nós servimos é o Deus que age quando nós não somos fiéis a Ele. Nós temos um outro evangelho chamado a hipergraça, que tudo Deus perdoa. O homem está na iniquidade,
fazendo tudo o que bem entende, mas a hipergraça diz: no final você será perdoado e salvo. Que evangelho fácil! Não se deixe enganar por este evangelho. Nós temos o engano das heresias, da má interpretação bíblica. Mesmo nós aqui, com uma equipe de ensinadores, os nossos obreiros são muito corretos e responsáveis pela palavra de Deus. Mas ainda se ouve algumas heresias por aí, que nós precisamos ter o cuidado para não sermos enganados com palavras vãs. Palavras vãs são palavras vazias, sem verdade, sem conteúdo, e até são plausíveis, são bonitas, são palavras muito bem colocadas, porém destituídas da verdade bíblica. E nós só temos que ter compromisso com a verdade bíblica. Não há outra verdade, existe uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os gregos, eles sabiam muito bem colocar as palavras, fazendo com que o pior caso pudesse ser melhorado, pudesse ser visto por outra perspectiva e pudesse ser aceito. Olha o que estamos vivendo hoje. Os gregos pegavam um assunto que era vergonhoso e eles traziam uma forma de apresentar aquele caso para que as pessoas aceitassem. Irmãos, quantas vezes no passado nós ouvimos dizer que adultério é feio, é pecado, que adultério, que homossexualidade, que fornicação é errado, que Deus não aceita. Mas esses assuntos nos dias atuais têm sido melhorados, têm trazido uma roupagem diferente, e nós estamos aceitando palavras vãs, que a palavra de Deus não nos autoriza a aceitar, muito menos pregar estas coisas. Nós temos, nos dias de hoje, mudanças na forma de se expressar. Como eu falei no mês passado, o politicamente correto nos exige que nós tenhamos uma forma educada, que sejamos simpáticos, que tenhamos empatia com as pessoas que ouvem, que precisam ouvir a palavra. Mas veja bem, Paulo escreveu para um tempo diferente. Não era nessa época. E ele estava já dizendo, revestir das armaduras de Deus para não serem atacados e destruídos pelos ataques do inimigo. Lá no Antigo Testamento também era outro tempo. Nós não podemos muitas vezes querer viver o que eles viveram, mas tem uma coisa que nós não podemos mudar. Os princípios bíblicos são os mesmos. Deus não nos autoriza a mudar os princípios da palavra de Deus. Então, a Bíblia continua dizendo no versículo 11, ou seja, no versículo que nós lemos, 6, capítulo 5, versículo 6, por estas coisas vem a ira de Deus. Para quem? Para quem ouve ou para quem fala? Para os dois. Para quem ouve, porque já foi enganado pelo inimigo e está tentando enganar outros.
E aquele que ouve está entrando no mesmo caminho. Então, nós precisamos fugir destas coisas, não aceitar o engano, falar a verdade, viver a verdade, ler a verdade, para que nós não tenhamos que enfrentar a ira, o grande dia do Senhor, a grande tribulação. Nada disso seria necessário se não houvesse um enganador, o inimigo das nossas almas. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim: éramos por natureza filhos da ira. Nós estávamos nesse caminho, caminhando para a condenação, mas fomos resgatados, tudo mudou, tudo que nós vivíamos ficou no passado, e quem encontra a verdade não pode se descuidar, porque senão será enganado pelas obras do inimigo. Muitas vezes nós ouvimos profecias, revelações, que vêm através do espírito do engano. A falta de discernimento nos nossos dias, para nós, igreja desta geração, é um grande problema. Por isso nós temos buscado em Deus, nos consagrado, orado a Deus, buscando discernimento, buscando os dons do Espírito Santo, porque uma igreja fria, uma igreja onde não tem a manifestação dos dons espirituais, aonde o Espírito Santo não opera, é uma igreja enganada pelo inimigo. Nós não podemos cair nos enganos do inimigo. Às vezes se demora tanto para conquistar uma alma, para discipular uma pessoa, mas de repente, em pouco tempo, esta pessoa começa a pegar instrução bíblica, heréticas, enganosas, e todo o trabalho da igreja, dos discipuladores, dos encarregados, cai por terra, porque se deixou enganar pelas palavras vãs que encontramos em qualquer lugar nos nossos dias. A verdade se mantém e nós precisamos procurar a verdade e não nos deixar nos enganar com qualquer coisa que nos é falado. O segundo ponto que eu quero falar à igreja é sobre a tentação. Outra coisa que nós temos enfrentado e que também não é algo moderno. Jesus foi tentado. Toda a humanidade foi tentada. Eva e Adão foram tentados também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, nós temos esse texto muito conhecido da igreja, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Tentação. No original, a mesma palavra no grego, peirasmos, é usada também para provação, mas o seu significado é teste, é a tentação para a prática do mal, para o pecado. Mas é o mesmo texto usado quando Jesus foi tentado pelo inimigo. E também
quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que a aprovação, ela vem de Deus, mas a tentação, ela tem a permissão de Deus. E quando nós não sabemos suportar a aprovação, ela se torna uma tentação para nós pecarmos e murmurarmos contra Deus. Então, de qualquer forma, se você for tentado pelo inimigo, você pode suportar, porque Deus providenciará escape. Mas se você for provado por Deus, da mesma forma, Ele não vai colocar algo para você ser provado além da tua capacidade. Queridos, esse texto diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, que Ele acha que eu sou um super-homem, porque para os outros não há tentação, mas para mim tem. As tentações são comuns a todos, são comuns aos homens. Todos nós enfrentamos tentações, somos provados por Deus. Isso não é também desta geração, em todas as gerações Deus provou o homem, o diabo tentou o homem. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas todos os que enfrentaram simplesmente tentações. Não há tentações novas. Existem desde o princípio e não são exclusivas para um tipo de crente. Aquele que mais ora ou aquele que menos ora? Quem é tentado mais? Aquele que mais ora, ele vai ser tentado com mais intensidade, porque ele tem mais força para resistir. Aquele que ora menos, se o diabo tentar, se Deus permitir que tente ele com mais força, ele cai. Mas a palavra nos diz que não haverá tentação além do que se pode suportar. Então, nós temos que ter essa visão. Tem gente que pensa assim: eu não oro muito porque se eu orar demais, o diabo vai me atacar. O diabo te ataca nas mínimas coisas, aquilo que você nem imagina. E é por isso que você não ora. É por isso que você não tem uma vida de consagração a Deus. Porque você pensa que assim está tudo bem, e Deus exige mais da nossa geração, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo. O texto também diz: Deus é fiel, Ele exerce controle sobre todas as tentações, e Ele sabe se nós temos ou não temos estrutura para suportar. Lembre de Jó. Deus delimitou a ação do inimigo, e Jó podia suportar. Se Jó não pudesse, Deus não havia permitido. Mas me diga alguém que ficou na história bíblica que não era fiel a Deus e que foi tentado por Deus. Só permanece na história, só tem história com Deus aquele que tem comunhão com Deus, aquele que busca a Deus e não se preocupa com a tentação ou com a provação, porque ele sabe que tem um Deus que providenciará um escape no momento certo, e ele será e continuará sendo vitorioso. O objetivo divino, quando permite a tentação, tem um propósito de nos aprimorar, de nos fazer crescer, de amadurecer e não nos punir. É para crescimento. E às vezes a gente ouve, eu já ouvi várias vezes: pastor, eu não consegui suportar a tentação. O senhor não sabe o que eu passo. Eu sou tentado todos os dias. Sabe que às vezes a gente fica
preocupados se nós estamos realmente falando a palavra de Deus nos nossos púlpitos, porque parece que existem ouvidos trancados, corações fechados, que não conseguem entender a palavra de Deus. Meus irmãos, Ele não permitirá que sejam tentados além. Essa força que nós temos para termos um limite da tentação, ela vem através da oração, da comunhão, da meditação da palavra de Deus. Quanto mais próximos nós chegarmos a Deus, mais tentação nós teremos, mas não seremos vencidos pela tentação. Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus. Leia a palavra, ore a Deus, jejue, se consagre para resistir os ataques do inimigo. Somos armados com meios que nos capacitam a isto. Tiago não escreveu isso em vão. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele foge. Mas para se sujeitar a Deus tem que viver a proposta de Deus, e a proposta de Deus é bíblica, é a Bíblia, e nós não podemos fugir, não há outro caminho que vai fazer o inimigo fugir, é a sujeição a Deus. Conclui-se, meus irmãos, que não há desculpas cabíveis para ceder à tentação. Não há desculpas cabíveis para ceder à tentação. Se você é crente, se você conhece a palavra de Deus, se você crê na obra da cruz do Calvário, você não cede à tentação. Porque a tentação, quando nós cairmos na tentação, ela destrói a nossa fibra moral. Tudo aquilo que aprendemos dos nossos pais, que é ético, é cultural, é bíblico, nós colocamos por terra. Mas quando nós vencemos os ataques do inimigo, as tentações, nós rejeitamos as ofertas do inimigo, nós crescemos, nós amadurecemos, nós somos melhorados, temos qualidade moral diante de Deus. E Ele nos encontra, nos abraça e nos direciona para sermos ainda melhor. E nós vemos que uns são tentados pelo sexo oposto, outros pelo dinheiro, outros pelo materialismo, outros por posição. As tentações são diversas e o diabo sabe aonde ele pode te atacar para fazer você cair. Naquilo em que você é forte, ele não ataca, mas é naquilo que você é fraco. Ali ele sempre vai tentar nos dominar, porque nós estamos fracos. O diabo só domina crente fraco. O diabo só domina crente que não ora, que não lê a Bíblia. O diabo só domina crente que não dobra os joelhos para orar. Hoje nós estávamos aqui às 8 horas da manhã e Deus nos ouviu o clamor, a súplica da igreja. Mas muitos chegaram e sentaram-se com o celular na mão. Poderiam estar sentados, mas orando. Como que nós vamos fortalecer a nossa fé? Como que seremos melhor na nossa vida espiritual? Como seremos fortalecidos em Deus se nós não temos contato com esse Deus? Queridos irmãos, um escritor escreveu o seguinte: é uma demonstração de covardia ceder à tentação, bem como um voto de desconfiança
a Deus. É uma demonstração de covardia ceder à tentação, bem como um voto de desconfiança a Deus. Quando nós caímos na tentação, nós estamos sendo covardes. A Bíblia não nos ensina isso. E estamos dizendo para Deus: Deus, mesmo que você me fortaleça, mesmo que o Senhor me dê forças, mesmo que o Senhor encontre uma tentação do tamanho que eu possa suportar, eu ainda vou ceder a essa tentação. Mas, segundo Timóteo 1:7, tem um texto que vai reforçar a tua força para não pecar, para não ceder à tentação. O que diz lá? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Deus não nos deu espírito de covardia. Se nós vencemos o nosso próprio ser, a nossa pecaminosidade, e aceitamos pela fé a salvação, nós não temos o direito de nos acovardar diante das tentações do inimigo. Nós temos um espírito de poder, de força, para vencer todas estas coisas. O último ponto que eu quero abordar com os irmãos está em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10. É algo também preocupante para os nossos dias. E eu creio que o inimigo tem tentado de várias formas nos induzir a isso. Porque o mundo lá fora já está nesse estado. Mas a igreja, ela é diferente. A igreja é um povo, um corpo que está vivendo em um mundo que não é nosso. Mas um dia estaremos todos juntos. O que diz esse texto? Irmãos, pelo nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Queridos irmãos, divisão, desunião, dissensões, elas são uma realidade em nossos dias. Pensa comigo. Se alguma vez você chegou na igreja e não viu alguém e te deu vontade de retornar para casa. Pensa comigo se tu não ouviu uma palavra um dia e de repente você diz: por que eu vim nesse culto? A igreja de Corinto, ela enfrentava problemas. No capítulo 3, Paulo lembra que uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Uma igreja que tinha todos os dons, todos os talentos, mas dividida. E ele diz: rogo, exorto, encorajo, eu apelo a vocês, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam de acordo, não se dividam. Ele suplica aos coríntios para que abandonem o espírito de partidarismos, de congregações, de departamentos, de ideias interpretativas bíblicas, de teologias, de escatologias.
Vivam em harmonia uns com os outros. Cristo é o único Senhor de todos. Nós só temos um Deus, um Cristo, um Espírito Santo. Não há como dizer eu sou de Deus, outros eu sou de Cristo, outros eu sou do Espírito Santo. A Trindade é una, é uma só. O nome de Jesus deve ser o vínculo da união e comunhão dos santos. Todos nós que participamos da ceia, nós estamos dizendo, nós temos comunhão em Cristo. Então não deve haver desunião na igreja. Nós somos divididos, irmãos, para a organização da igreja. Há uma forma orgânica de se trabalhar. Tem pessoas que gostam de trabalhar com crianças, outros com adultos. Uns gostam de missões, outros gostam do círculo de oração. Mas isso não pode dividir os princípios cristãos que nós precisamos viver. Isso não nos pode dividir a ponto de nós lutarmos mais por aquilo que eu faço do que aquilo que o meu irmão faz. Nós continuamos sendo assembleianos numa mesma igreja. Nós continuamos pentecostais. Nós cremos nesse Deus. Nós somos, além de tudo, nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós precisamos aceitar e entender isso. E entender que a desunião destrói a igreja de Cristo. Uma instituição desunida, ela não pode lutar contra si, porque aí a destruição vem de dentro para fora. Quando os ataques vêm de fora para dentro, a igreja precisa estar unida para se defender. Mas quando estamos guerreando dentro, interiormente, como que nós vamos nos manter? Alguém sempre sai ferido, alguém sempre sai destruído, muitas vezes abandonam a fé por causa de coisinhas, de olhares, de falas, coisas que não deveriam acontecer dentro da igreja. A igreja tem muitos dons, muitos talentos, mas se nós não tivermos unidade, não serve para nada. Eu posso pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode ensinar excepcionalmente. Deus pode ter te dado uma voz, um entendimento, uma capacidade extrema. Mas se não houver união, nós todos estamos perdidos. Não resolve nada. O vigor da igreja está na unidade e não na divisão. Não é quando um de nós coloca o seu talento para funcionar que a igreja funciona. Nós não dependemos de um, nós dependemos do conjunto, da unidade. A glória de Deus, ela só é manifesta na união, na unidade, e não no individualismo. Os talentos, os ministérios são diferentes, mas um se completa o outro. Um completa o outro. Nós precisamos estar mais unidos. É impossível comunhão com Deus sem ter comunhão com o nosso semelhante. Eu já falei aqui uma vez. Na construção de uma casa, se constrói primeiro a base.
horizontal. Horizontal é a comunhão entre nós, homens falhos, errantes, mas que entendemos o plano da salvação. Quando nós estamos bem, então nós temos acesso a Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos sem ira nem contenda. E Deus nos abençoa. Agora eu posso pedir o que quiser a Deus. Nem a oferta que eu traga diante do altar Ele não aceita, se eu tiver algo contra o meu irmão. Quanto mais a salvação. Se a oferta Deus não aceita, como vai ofertar o que eu tento oferecer a Deus, que são os dons que são dele, que Ele me deu para serem usados na igreja do Senhor? Meus irmãos, nós estamos ceando junto. Nós pegamos o mesmo pão, o mesmo cálice. E eu deixo uma pergunta a você. O que o teu filho, a tua filha, que te conhece, lá no ambiente do lar, ele sabe que o pai e a mãe, existem problemas, em todos os casamentos existem problemas, mas aqueles que não são resolvidos, qual é a imagem que nós passamos para o nosso irmão do lado, quando eu pego o pão e o cálice, quando ele sabe que eu tenho um problema com outro irmão? E mais, o que Deus olha para nós e enxerga no coração daquele que não perdoa? Aquele que, mesmo que a pessoa peça perdão, o seu coração está fechado. Se está fechado, nem Deus consegue plantar alguma coisa lá. Perdão é uma atitude. Deus não vai falar contigo de outra forma. É uma ação, é uma decisão. Quem toma a atitude de perdoar ou receber o perdão, abre as portas para com Deus. O que Deus tem visto de nós como igreja? Corações quebrantados ou corações endurecidos? Corações fechados ou corações abertos? Às vezes nós queremos tanto sentir a presença de Deus, clamamos a Deus, nos esforçamos, nos sacrificamos em oração, e o Espírito Santo não tem liberdade para agir no meio da igreja, porque há contendas, há falta de perdão. Aquele que perdoa a multidão de pecados, entregou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. E aí nós dizemos: perdoa-nos, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De que forma você tem perdoado? Só da boca para fora? E se Deus agir da mesma forma? Qual o nosso destino? Mas nós dizemos, nós somos cristãos, eu sou crente, mas perdoar aquele, não. Ele está dizendo assim: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar o meu irmão. Não é outra forma, irmãos. É isso que Deus fala conosco nesta manhã. E às vezes ficamos torcendo para que aconteça um mal para aquela pessoa. Nós lemos todas as ceias, o texto que diz assim: examine-se o homem e assim beba do cálice, coma do pão. E tem muitos que interpretam errado e aceitam isso, colocam no seu coração: eu me examino, não importa o que me disseram, o que eu disse, não importa o que eu fiz, eu estou livre para participar da ceia.
Isso é mentira do diabo. Isso é engano do diabo. O perdão é uma atitude de você com o irmão. Deus perdoa, mas temos que organizar, temos que resolver as coisas. Se ofertar, Deus exige comunhão, quanto mais para tocar no corpo do Senhor. Quando nós damos algo a Deus, nós estamos ofertando. E esse sacrifício, Deus só aceita de corações abertos, livres, sem contenda. Mas aqui nós estamos recebendo de Deus força, recebendo de Deus ânimo para vencer mais um mês. E muitas vezes negligenciamos. Mas para todos esses problemas há saída. Há um caminho. O caminho do arrependimento dos nossos pecados. O caminho da palavra. O caminho da resistência às tentações. E Deus tem falado com a igreja. E eu disse aqui na terça-feira, enquanto nós não restaurar, não consertar o altar das nossas vidas, o avivamento que está beirando, ele não chega por completo. Nós temos um vislumbre de batismo com o Espírito Santo, de curas divinas, de transformações de vidas, mas é a conta-gotas. Quando nós consertar o altar individualmente e coletivamente, então Deus vai derramar do seu poder sobre as nossas vidas. Mas parece que nós não queremos. Parece que é melhor viver assim. Eu estou indo na igreja, eu tenho o meu momento de oração. Se nós soubéssemos o quanto Deus tem para nós, nós correríamos uns para os braços dos outros, pedindo perdão, reconhecendo as nossas falhas, nos arrependendo dos nossos pecados, para que Deus desça sobre nós a sua glória, a sua graça. Elias teve de colocar as pedras no seu devido lugar, colocar a lenha, colocar o sacrifício. Depois Deus mandou o fogo. Isso não inverte. Primeiro nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor exige união, o Senhor exige comunhão, porque a igreja é um corpo, e corpo só tem vida se estiver unido. Toda parte que é tirada do corpo morre. Se há divisão, uma parte morre. Palavra dura, mas necessária. Sempre terminando a ceia, eu já começo a orar, pedir a Deus direção. O que falar, Senhor? E os nossos dias, a nossa geração requer palavras que nos confrontem, que nos conscientizem de aonde nós estamos. E nós estamos necessitados de reconhecer os nossos erros, nos fortalecer na palavra, para não sermos enganados pelo inimigo. Vamos nos colocar em pé.